A graça e a paz, Igreja Yahvé Shammah, e aqueles que estão nos assistindo. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui em mais um culto, em nome de Jesus, nessa noite abençoada, onde eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Mas a questão hoje é o seguinte, né? Você tem vivido da terra para o céu ou do céu para a terra? Então, como tem sido a sua vida nesses últimos tempos, ou nesse tempo atual em que estamos, né, passando? Então, você vive da terra para o céu ou do céu para a terra? Amém? Quero orar contigo em nome de Jesus. Pai, nos abençoa, Senhor Deus, Teu Espírito Santo fale no nosso coração, que a Tua palavra nos traga, Senhor Deus, revelação de tudo aquilo que o Senhor quer, todo o Teu propósito, Senhor Deus, em nossa vida, para que possamos, Senhor Deus, nos alimentar dela em nome de Jesus. Amém? Então eu quero falar para você sobre a fé que molda a realidade. Então, a fé em que nós cremos, a fé que nós temos e que nos molda a uma realidade. E para isso eu quero compartilhar com você uma palavra que fala muito ao meu coração, um versículo que eu tenho ele como, né, um dos versículos que me fala muito, né, do que nós temos que buscar, daquilo que nós somos e para onde nós devemos ir, em nome de Jesus. Está lá no livro de Filipenses, né, capítulo 3, versículo 13 e 14. Então, Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando, presta atenção nessa palavra, avançando, para que as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, essa palavra, ela fala muito ao meu coração, porque ele diz assim, das coisas que ficaram para trás, né? Esquecendo das coisas que ficaram para trás. E ele fala assim, avançando. Então, avançar aqui, eu entendo que é no sentido de não fugirmos, né, do nosso propósito, ou dos procedimentos que são colocados na nossa vida através de Cristo Jesus, para aquelas que são colocados, né, para que a gente cumpra a vontade do Senhor. E aí Paulo continua dizendo o seguinte: prossigo para o alvo, ou seja, amados, nós não atingimos o alvo ainda, nós estamos na caminhada, nós estamos, né, num processo de caminhada para atingir o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, ou seja, do chamado de Deus, né? Aquele chamado que Deus deu, né, para você, amado. Toda pessoa que aceita Jesus Cristo tem um chamado. Às vezes ficamos questionando, mas será que eu tenho um chamado? Qual é o meu chamado? Né? Não, todos, amado. A partir do momento que você tem a fé em Cristo Jesus, entregou a sua vida a Ele, você já começa, né, ali a ter um chamado de segui-lo, um chamado, né, de cumprir a sua vontade, de cumprir a tua palavra, e ao longo do tempo nós vamos fazendo como Paulo, prossigamos para o alvo, né, para alcançarmos essa vocação, esse chamado de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, como você tem vivido? Da terra para o céu ou do céu para a terra? Amado, quando você começa a enxergar as coisas, né, com a perspectiva dos céus, as suas circunstâncias mudam por meio da sua fé. Então, quando você começa a ver as coisas que estão acontecendo na sua vida, ou ao redor da tua vida, ou com aqueles que estão próximos de você, e você começa a olhar para a perspectiva do céu, amado, não da terra, a sua fé, né, ela vai mudar as circunstâncias. Então, a fé, ela vai moldar você a uma nova realidade, ou a realidade daquele tempo. Deus, amado, Ele criou o homem e lhe deu autoridade para governar sobre a terra. Amém? Então Deus, quando Ele criou o homem, Ele deu autoridade. Começou assim lá com Adão. Adão, ele foi criado e Deus deu autoridade para ele governar sobre a terra. E sabendo, né, disto, você hoje, você tem exercido sua autoridade para governar sobre as circunstâncias? Ou tem deixado as circunstâncias guiarem a sua vida? Então, como tem sido a sua vida, mano? Como você tem deixado Deus agir na sua vida, ou você, né, não consegue entender isso ou aplicar isso na sua vida? Então, como você tem exercido a sua autoridade, a autoridade que Deus deu para você, mano? Ninguém mais, além dele, né, pode te dar esse tipo de autoridade. E Ele deu essa autoridade a partir do momento que você o aceita como Salvador da sua vida.
Ele te dá essa autoridade para governar sobre circunstâncias, amado. Então, estarmos, né, governando sobre aquilo que nos é colocado no dia a dia, na nossa vida. Então, não deixando as circunstâncias guiarem a nossa vida. Não é a circunstância, amado, que me muda. Nós já falamos sobre isso. Deus muda você para que você mude o ambiente onde você está. Talvez o meu ambiente seja de caos, talvez o meu ambiente seja de dor, talvez o meu ambiente seja de sofrimento, mas Deus, Ele muda você para que você mude esse ambiente, amado. Então, você foi chamado para isso, você foi escolhido para isso, amém? Sabe por quê, amado? Porque nós vivemos num tempo muito difícil, e é um tempo onde as trevas, né, e a luz parece que estão se colidindo, né? Estão se encontrando, estão se chocando. Então, Jesus, ele faz uma comparação muito interessante do fim dos tempos, né? Ele faz uma comparação, né, como a mulher, quando a mulher está no trabalho de parto. Então, as suas contrações e os seus espasmos, elas aumentam à medida que o nascimento do bebê se aproxima. Então as dores, elas vão aumentando a partir do momento né, que esse bebê está próximo a chegar. Então os últimos dias, amado, ele é comparado exatamente a isso, ao nascimento de algo que virá, de algo novo. Então virá um novo, né, uma nova criança, um novo bebê, algo novo está nascendo, né? É o início de um novo tempo, de uma nova era. Mas essa era, eu quero dizer para você que tem nome, amado. E essa era se chama Reino de Deus. Então é um tempo do Reino de Deus aqui na Terra, amado. É um tempo de nós vivermos isso. E assim como um novo mundo acontece a partir de várias ou de muitas dores, assim também é a capacidade humana, amado. Quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, por dores de parto na nossa vida, a nossa capacidade humana ela é expandida, e nós vemos isso plenamente nos dias de hoje. Em meio a toda essa pandemia, esse mundo, esse tempo que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas que a sua mente elas se expandiram. Elas não retrocederam, mas elas se expandiram, porque eles tiveram que pegar isso, essa circunstância da vida, não se moldar a essa circunstância, mas exercer autoridade, né, sobre essa circunstância para governá-la e para mudar a situação ou a história da sua vida. E hoje nós vemos pessoas que estão criando coisas, né, a cada dia para poder passar por essa situação, passar por essa circunstância, mano. E um dos exemplos que a Bíblia nos dá, mano, é sobre José. José, quando ele estava lá no faraó, ele foi, quando ele foi entregue ao faraó, ele foi preso, entregue pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. Então o que acontece? José, ele começa a lidar, amado, com uma jornada de contradições e decepções, né, muito grande. Então ele começa, né, primeiro a sua família, os seus irmãos, né, que o tentaram matar, né, viram e entregaram ele para faraó, e de repente ele vai preso, né, e está lá numa cadeia, né, junto ao faraó, e de repente ele começa a ver que a sua vida em Deus, ou tudo aquilo que ele cria, parece que não tinha sentido. Mas José, ele não abre mão da sua fé, amados. Ele não abre mão daquilo que ele cria. Então aquelas contradições e decepções da circunstância que estava em volta dele, né, de um homem livre para um homem que estava agora preso, né, num outro tempo, longe da sua família. E aí ele chega num ponto, né, a chegar num ponto de encontro, um ponto de convergência, né? Então, e aí ele começa a ver a sua vocação. É aquilo que nós falamos lá em Filipenses 3,14. Então, José estava dentro de uma cadeia, com outros, né, presidiários ali, com outros criminosos, e de repente Deus faz com que José comece a governar aquela cadeia, mano. Ele começa a governar aquela cadeia, ele começa a colocar em ordem aquilo que era caos. Então é isso que nós temos que entender. Então ele muda a realidade, né, de uma nação através disso, porque isso vai levá-lo a governar, né, aquelas terras, governar, né, algo que estava que o faraó coloca na mão dele e fala assim, ó, não tem outro a não ser José, então eu tenho que colocar ele porque eu confio nele. Mas José era quem? Era um prisioneiro, amado. Ele era um prisioneiro, mas ele começou a governar aonde? Lá dentro da cadeia.
Lá dentro da cadeia ele começou a mudar as circunstâncias da sua vida. Ele falou, não, eu não nasci para isso, eu não estou aqui para isso, então eu quero fazer algo que me leve, ou que Deus me leve a uma outra posição, a uma outra circunstância. Então ele muda a realidade, né, de uma nação, amado, porque ele começa a governar ainda em meio ao caos, em meio às dificuldades. E a nossa vida é a mesma coisa. Você tem exercido autoridade? José ali, ele exerce a autoridade sobre a circunstância. Ele podia permanecer preso pro resto da sua vida. Ele falou, não, eu vou fazer algo que vai mudar essa situação. Então Deus colocou, amado, preciosidades no interior dos seus filhos, amém? Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que recebem o chamado. Então Deus, ele coloca preciosidade que pede passagem, amado, para manifestar sobre a nossa vida e trazer uma nova realidade. Então, é trazer algo novo dentro de nós para que a gente possa exercer isso diante da sociedade em que vivemos. Deus, amado, ele é um artista, né? E ele pintou um formoso quadro a respeito do seu futuro. Eu quero dizer isso para você, que Deus ele pintou esse quadro, né, a respeito do teu futuro, um quadro que não é trágico e nem dramático, mas é um quadro espetacular, extraordinário e exponencial. Então, nesse quadro, amado, os seus dons, os seus talentos, eles são usados, amados, para moldar a realidade e trazer solução para este tempo. Amém? Quero dizer que Deus, ele tem soluções para esse tempo. E Deus, ele pode usar você, porque ele te deu talento, ele te deu, né, dons para que você use em favor, né, da sociedade, em favor da sua vida, a favor da sua família, então a favor daqueles que estão próximos a você. Então eu quero dizer para você, olha, não fuja do seu propósito, não fuja do seu processo, né? Então a fé, ela molda a realidade. Quando nós temos fé, amado, ele molda uma realidade. Talvez eu digo assim que por experiência, amado, né? Quando você vai a um médico, ele não está te dando uma sentença. Guarde isso no teu coração. Deus, o médico, ele não te dá uma sentença, ele te dá um diagnóstico. E esse diagnóstico, amado, é para que você entenda que ele está no controle da sua vida. Então ele faz isso exatamente para quê? Para que a sua fé seja moldada à realidade. Então ele não te dá uma sentença, mas ele te dá um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser tratado, ele precisa de fé, ele precisa de recursos, mas você pode mudar a circunstância, né, daquele local, da sua vida, e eu tenho plena consciência disso. Então, a realidade de Deus, amado, nem sempre será a nossa realidade, porque nós pensamos de um jeito. A palavra de Deus diz que o homem, ele planeja, né, os seus passos, mas é Deus que nos conduz. Então Deus, ele nos conduz, não é? Nós podemos até planejar o nosso caminho, planejar como vamos fazer ou como pensamos em fazer, mas é Deus que vai dirigir os nossos passos, é Deus que vai nos conduzir, né, por caminhos, né, eternos. Amém? E ainda eu quero dizer isso a respeito, né, da palavra de Deus. E a palavra de Deus em Hebreus 5:8 diz assim, olha, Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então o próprio Filho de Deus, né, o Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então quando ele estava lá, né, na cruz do Calvário, quando ele estava sendo crucificado, quando ele passou por todas as suas afrontas, ele estava aprendendo, né, em obediência à vontade do Pai. E aí numa versão, né, atualizada, ele diz assim, ó, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então ele aprendeu pelo sofrimento. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos aqueles que obedecem. Amém? Então olha só, amados, a palavra de Deus, ele diz assim, que Cristo, ele aprendeu por meio, né, do sofrimento, por meio das suas dores. E aí diz assim o texto que, né, Hebreus 5:8 e 9, que uma vez aperfeiçoado, então ele foi aperfeiçoado, mano, nesse momento de crise, nesse momento de luta, nas circunstâncias que a vida o trouxe, porque Jesus estava aqui na terra como homem, amado, como homem, sim, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, sim, mas ele era homem como eu e você, e ele veio na terra nesse formato exatamente para falar para mim e para você que é possível passar e mudar circunstâncias, amado. Porque nós ficamos aqui imaginando, né, Jesus com toda a sua autoridade,
com tudo aquilo que ele sabia e algo que ele não sabia, porque só pertencia ao Pai, algumas coisas. Então, algumas coisas pertencem ao Pai, a revelação do Pai, no tempo certo, na hora certa. Né? Jesus, ele não sabia de tudo, mas ele imaginava, né, que ele sabia que ele tinha um chamado, e ele imaginava que ele talvez tivesse que passar por circunstâncias difíceis. Então, o que acontece? Ele diz assim, olha, que ele sofreu, né, ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Então ele aprendeu a obedecer Deus dentro do seu sofrimento. Então, e aí ele foi aperfeiçoado nisso. Ele teve um upgrade aí da sua fé, da sua confiança no Pai, e ele se tornou fonte, amado. Então ele padeceu, ele obedeceu, e aí ele foi aperfeiçoado, e depois ele se tornou fonte, amado, de salvação para todos aqueles que lhe obedecem, para todos aqueles que o ouvem, para todos aqueles que o seguem. Então olha só que maravilha, amados. Então primeiro nós vamos, né, passar por dificuldades, depois nós vamos obedecer dentro dessas dificuldades e dessas circunstâncias de vida. Nós vamos, né, passar por tudo isso, e aí nós vamos nos aperfeiçoando, porque Deus, ele vai nos melhorando, ele vai nos ensinando. Nós temos aprendido muitas coisas nesse tempo, e aí nós nos tornamos fonte do quê? De eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem, para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, como se tornar, amado, uma pessoa forte diante de um mundo tão perdido e fraco como hoje? Né? Não pense em outra coisa, amado, mas a única maneira de ser uma pessoa forte é encarar os processos da vida, o propósito de Deus para a sua vida. É a única forma, amado. Você tem que encarar aquilo que você está passando, aquilo que lhe foi proposto, aquilo que está diante dos seus olhos, sabe? Porque Romanos 15:1 ele diz assim, olha, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, a própria palavra de Deus, ele diz assim, olha, nós que somos fortes. Então, Deus, ele está dizendo assim, nós somos fortes. Amém? Nós somos fortes. Então, né, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus, nós nos tornamos fortes, e nós devemos suportar a fraqueza daqueles que são fracos. Então, o processo, né, da vida, de uma vida, né, de um mundo fraco, a única maneira de ser uma pessoa forte é encarar esses processos. É não desistir do propósito de Deus, né, daquilo que Deus tem para a sua vida. E aí nós vamos suportar aqueles que são mais fracos do que nós, porque nós vamos ensiná-lo, porque nós já passamos por isso, nós já temos experiência, nós já superamos. E Jesus estava exatamente dizendo isso. Olha, eu obedeci, a palavra de Deus está dizendo exatamente isso. Jesus obedeceu, passou por dificuldade, mas ele se tornou forte, ele foi melhorado, né, para que ele tornasse outras pessoas, ou que ele ensinasse outras pessoas a obedecerem aquilo que é a vontade de Deus. Então, né, nós temos que entender isso. Então, gente fraca, mano, ela adora fugir da dor, porque gente fraca, ela tem medo de encarar os seus próprios gigantes. E eu não estou falando de gigantes externos, eu estou falando de gigantes internos. Aquilo que está dentro de você, sabe? O nosso eu. A maior dificuldade de nós vencermos, amado, alguns obstáculos, é nós vencermos nós mesmos. Quando nós vencemos nós mesmos, nós somos, né, grandes o suficientes, fortes o suficientes para passar por esse processo de vida. Então, né, de encarar os nossos gigantes internos, gente, né, medíocre, né, às vezes, né, com a chamada síndrome, né, fazer aqui um paralelo, né, da Manuela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou assim, eu sou sempre assim. Então, né, que é trecho de uma música. Então, eu nasci assim, eu vou viver assim pro resto da minha vida, eu sou assim pro resto da minha vida. Da minha vida. Não, amados, isso é mente de gente fraca. Gente fraca acha que sabe de tudo. Gente fraca, ele foge do processo de Deus, ele não quer passar, né, pelo processo de Deus. Jesus, quando ele vai para o Getsemane, ali ele é afligido, ele é espremido, e Getsemane quer dizer exatamente isso, né, onde era moído ou espremido, né, a azeitona para sair o óleo, para extrair o óleo da azeitona. Então, para extrair o azeite, né, da azeitona ali. Então ele era espremido, e Jesus, ele vai para o Getsemane porque ele é espremido, e eu e você temos que passar pelo Getsemane.
né? Porque nós seremos espremidos, amados, até sair o óleo, até correr o óleo, né, precioso da nossa vida. Então, né, nós não podemos fugir do processo, porque o fraco, ele odeia a mudança, amado. Ele não concorda, tudo que muda para ele está errado, tudo que muda para ele não vai dar certo. Então, gente fraca não encara o processo, porque busca muitas vezes resultados imediatos, amado. Ele quer para ontem, não para hoje, ele quer para agora. E o processo de Deus não é assim, amado, né? Por isso constantemente vive em conflito de identidade, porque ninguém se torna, né, o que nasceu para ser de um dia para o outro. Então tem que encarar processo, amado. A nossa vida é cheia de processo. Se você entender o histórico da sua vida, você vai ver que você passou por vários processos, né? Isso é uma ciência exata, mano, onde tem uma pessoa fugindo dos processos naturais da vida, tem uma bomba relógio prestes a explodir. Se você foge do processo da vida, uma hora essa bomba vai explodir. O sábio, amados, a palavra de Deus nos ensina que ele amadurece com a dor. Ele sabe, né, que em uma guerra sempre existem mortos e feridos. Por isso ele faz de tudo para não entrar nessa guerra. Ele aprende com erros. Ele busca evoluir e crescer em tudo na vida. O sábio, ele não busca honra, né? O sábio, ele busca vitória, mano. Nós não queremos honra, mas nós queremos vitória. Nós não queremos estar apenas, né, num pedestal, aparecendo, que o nosso nome esteja estampado lá na frente. Não é isso, mano. Mas nós buscamos vitórias, amado. Porque ele sabe que a honra pertence a Deus, né? E Deus, ele dá a honra a quem ele quer, amado, no tempo dele. Então, se você vai ser honrado um dia, um momento, é porque Deus, ele vai programar tudo isso na sua vida, mano. Então, né, o sábio, ele não gera problema, ele resolve problema. Existem pessoas que são especialistas em criar problemas. Não, mano, nós precisamos de pessoas que resolvam o problema. E você tem que buscar essa sabedoria. Sábio não foge do processo, porque ele entende, né, que é ali que ele vai se conhecer melhor, é ali que ele vai saber aonde e como melhorar o caminho para se tornar exatamente, né, o que nasceu para ser. Então, a palavra de Deus em 1 Coríntios 1:18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, amados, não fuja do processo. Deus, ele está dizendo, olha, a palavra de cruz é loucura, mano. Então, quando nós falamos de Cristo Jesus, quando nós falamos na cruz, as pessoas vão achar que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, né, nós entendemos que isso é poder de Deus. Cruz não é sinal de morte, mas é sinal, né, do poder de Deus. Deus agiu ali, Deus mostrou que é possível vencer a morte, amado, acima de qualquer circunstância que é colocada na nossa vida, qualquer luta, qualquer batalha que é colocada diante de você, você é capaz de vencer em Cristo Jesus. Então, porque ele fala assim, olha, eu vou destruir a sabedoria dos sábios. Então, aqueles que se acham sábios, Deus, ele vai destruir, ele vai aniquilar, né, ele vai exterminar a inteligência daqueles que se dizem inteligentes. Então, não fuja do propósito, né? A fé molda a realidade, amado. Então tenha fé, creia, né? Um mundo melhor, ele será formado de pessoas que encarou os seus procedimentos, né? Que encarou esses processos, né? As maneiras, o modo, o sistema. Então, se você vencer esses modos, se você vencer esse sistema, se você entender esse sistema, se você for sábio o suficiente para modificar as circunstâncias do sistema, né, da sua vida, né, sem culpar ninguém, por isso, né, sem se fazer de vítima da sociedade. Então você não é mais uma vítima da sociedade, mas você é a pessoa que vai trazer a resposta para aqueles que se sentem vitimados diante da sociedade. Então, gente, né, que cresceu, amado. Então você é aquele que cresceu, é aquele que amadureceu, aquele que aprendeu, e hoje você pode contribuir, amado, sendo alguém melhor. É isso que nós temos que entender em meio a todas essas nossas lutas e essas circunstâncias da vida. A fé, amados, ela vai nos moldando a uma nova realidade, a uma realidade que vivemos hoje. Então você se torna alguém melhor e você aprendeu porque você vai contribuir, né, sobre alguém para isso. Então você vai se tornar mais humilde, mais saudável, emocionalmente mais experimentado, né, nos procedimentos. Então você vai ter experiência suficiente para passar para o próximo. E continuando aí em 1 Coríntios 1,
capítulo 20 diz assim, ó, onde está o sábio? Onde está o escriba? Então a palavra de Deus está dizendo, onde estão aqueles entendidos, né? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não se tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então Deus, a palavra de Deus diz assim, que Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo, porque ninguém entende mais nada, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, amado. Porque o judeu pede sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha só, Paulo estava falando aos Coríntios, né, em 1 Coríntios 1, do 20 ao 23, ele dizendo assim, olha, né, que aprove a Deus salvar nós pela loucura da pregação, ou seja, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que levam a palavra, amados, são chamados de louco, porque parece loucura, as pessoas não entendem, né? Porque nós não vivemos o normal, nós vivemos o sobrenatural, amado. Né? Estão falando aí do novo normal, mas eu entendo também, assim como alguns outros líderes já comentaram aí nas redes sociais, eu acredito no novo sobrenatural, não no novo normal. Novo normal vai ser igual, mas o sobrenatural, amado, só Deus pode fazer. É algo que você não espera, é algo que eu não espero, é algo que é feito, né, para que a gente possa entender o poder de Deus. Então ele diz assim, olha, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então os gregos e os judeus tinham um pensamento. E Jesus Cristo, ou Paulo, os apóstolos, eles vieram para ensinar uma outra coisa, de uma outra maneira, de uma nova realidade. Então, amados, eu quero dizer para você que o processo ele dói, o processo ele cansa, o processo ele é demorado, o processo na nossa vida não é fácil, mano. O processo deixa a gente confuso muitas vezes, o processo nos esconde, né? O processo ele nos humilha, ele humilha o nosso ego, mano. Mas não existe ninguém na Bíblia, mano, que cumpriu plenamente a sua missão de vida sem encarar o processo, inclusive Jesus. Então todos tiveram que passar por um processo, inclusive o Filho de Deus. A palavra de Deus ainda continuando aí em 1 Coríntios 1, 24, diz assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, amado, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. E aí em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, e eu, irmãos, quanto fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria, porque nada me propus haver entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedorias entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes do mundo, deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistérios, ao qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor Jesus da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, amado, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, é aquilo que Deus preparou para os que o amam. Guarde essa palavra no teu coração, né? Aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, amado, aquilo que ainda não subiu no seu coração, é isso que Deus tem preparado para a tua vida. Mas Deus nos a revelou pelo poder do seu Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas até a profundeza de Deus, porque do qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então você precisa do Espírito Santo, amado, porque o Espírito do homem só vai entender as coisas do homem, mas o Espírito de Deus vai entender as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, amado, é de graça, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparado
com as coisas espirituais, com as espirituais. Amado, nós temos que entender uma coisa: coisas naturais são naturais, coisas espirituais são espirituais. Nós não podemos misturar as coisas naturais com as coisas espirituais. Coisas espirituais só vão ser discernidas espiritualmente, amados. E isso nós precisamos de sabedoria. E aí ele continua dizendo assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, amado, discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente de Deus? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. E aí ele diz assim: nós temos a mente de Cristo. Deus, ele nos dá, né, uma nova perspectiva de vida, porque a fé, ela vai nos mudar essa realidade, amado. E essa mente de Cristo vai fazer com que eu entenda que para alguns vão parecer loucura, mas o Espírito Santo, amado, ele nos ensina coisas espirituais. E o que nós precisamos nesse tempo é de coisas espirituais para vivermos o sobrenatural, né, num mundo natural. Então nós precisamos, né, de coisas sobrenaturais para viver esse mundo natural. Nós precisamos do novo sobrenatural de Deus para viver a nova realidade de hoje, a nova circunstância de hoje, amado. Então é isso que nós precisamos, né, dessas coisas que nós precisamos, dessa fórmula de fé moldando-nos a realidade. Né? E para irmos encerrando, diz o seguinte em Romanos 15:13: ora, o Deus de esperança, mano, vos encha de todo gozo de paz, crença, para que abundeis na esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, olha só, Deus, a palavra de Deus diz assim: olha, que Deus, o Deus de esperança, mano. E nós queremos um Deus de esperança. Ele te encha de toda gozo, de toda crença, para que você seja abundantemente, né, cheio de esperança pela virtude do Espírito Santo, que o Espírito Santo coloque no teu coração, amado, essa esperança, que não fuja do propósito, não fuja do processo. A fé, ela vai moldar você a uma nova realidade. Você será um novo homem, você será uma nova mulher, você sairá mais fortalecido, você sairá confiante, porque a sabedoria, amado, não vem do homem, a sabedoria vem do alto. Peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria nesse tempo, e você vai entender tudo isso em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você em nome de Jesus, que essa palavra, né, seja bênção na tua vida. Pai, te louvamos e te adoramos, Senhor Jesus, e declaramos que não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Que possamos continuar anunciando o testemunho da Tua palavra, Senhor Deus, da Tua vontade, porque a loucura de Deus, ela se torna mais sábia do que qualquer homem, Pai. E a Tua fraqueza, Senhor Deus, é mais forte do que a de qualquer homem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, não julgamos, ó Pai, não entendemos que já temos alcançado algo, Senhor Deus, mas como a Tua palavra já nos diz, Senhor Deus, uma coisa nós fazemos, Senhor Deus, é prosseguirmos, Senhor Deus, para o alvo, buscando, Senhor Deus, a soberania de Cristo, através de Cristo Jesus, esquecendo, Senhor Deus, das coisas que ficaram para trás, Senhor Deus, e nós vamos avançando, ó Pai, sem fugir do propósito, sem fugir dos procedimentos da vida, Senhor Deus, para que aquelas que estão diante de mim, ó Pai, a gente consiga atingir o alvo, Senhor Deus. Por isso nós prossigamos para o alvo, Pai, em nome de Jesus, pelo prêmio da soberana vocação, ó Pai, do seu chamado de Deus em Cristo Jesus, ó Pai. Então que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, Senhor Deus, e que o Senhor possa nos entender esse processo, ó Pai, porque a fé, Senhor Deus, ela nos molda a uma nova realidade, uma realidade do sobrenatural, não do normal, mas do sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Domingo estaremos na igreja, em nome de Jesus, com mais um culto presencial, seguindo todas as regras, com limitação de pessoas, com cuidado, né, com higienização, com um número reduzido, mas domingo estaremos lá pela manhã. Nosso culto se tornou, né, no domingo pela manhã por enquanto, então a partir das 9 horas eu espero você lá, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.